Boa, bom dia. Olá a Bom dia todos. a todos. Sim, muito bom dia. Muito obrigado a todos por estar participando de mais um webinar aqui da Partu. Eu sou Fábio Salvador, Head of Sales da equipe Iberia, e estamos aqui também com o Alfredo. Força. Bom dia a todos. Bem-vindos a esse novo webinar da Partur, dedicado ao WhatsApp, ao comércio conversacional e também a como a inteligência artificial está revolucionando esse setor, sobretudo no tema da geração e na captação de leads. Eu já tive a oportunidade de conhecer muitos participantes aqui presentes, mas para quem não me conhece, eu sou Alfredo Pantaleão, da equipe de Customer Success aqui na Partur, e é um prazer estar aqui hoje para a gente discutir sobre todos esses temas. Rapidamente, antes da gente começar, eu queria explicar um pouquinho como funciona essa plataforma do webinar, do Livestorm, para que vocês possam saber como interagir conosco. Então, vocês podem ver que no canto inferior direito do ecrã, vocês têm uma opção para nos escrever diretamente no chat, incluindo para nos informar caso haja algum problema técnico, vocês não estejam ouvindo bem ou não estejam a ver as slides. Vocês também podem utilizar a seção de perguntas para nos enviar dúvidas e a gente vai estar respondendo essas perguntas, essas dúvidas no final desse webinar. Além disso, tem uma sessão dedicada a inquéritos, onde nós iremos colocar algumas questões durante todo o webinar para recolher as vossas opiniões também. E antes da gente começar, como vocês sabem, a Partu é uma plataforma all-in-one para o marketing local. Nós aqui na Partu ajudamos as empresas e também as lojas a melhorar a sua visibilidade online e gerir a sua reputação, sobretudo a interagir de forma mais eficaz com os clientes através da mensageria, nomeadamente. Atualmente, aqui na Partu, a gente tem mais de 1.200 clientes em todo o mundo, nós estamos presentes globalmente, em mais de 150 países e uma equipa forte, crescendo de 350 pessoas. Nosso objetivo aqui na Partu, só para lembrar, é facilitar, então, a interação entre os pontos de venda locais e também os utilizadores online, é, simplificando a gestão das comunicações através das nossas ferramentas. Vamos então ao essencial desse webinar. O tema, então, como eu mencionei anteriormente, de hoje é como as mensagens estão mudando a relação com os clientes. Nós vamos começar por analisar primeiro as tendências de mercado, com base em estudos internos e também externos. E depois nós vamos ver como é que essa evolução ela se compara com métodos mais tradicionais. E, para terminar, nós vamos aprofundar esse funcionamento das plataformas e o desenvolvimento desse fenômeno. Eu passo agora o microfone para o Fábio. Força, Fábio. Obrigado, Alfredo. Então, aqui, como o Alfredo comentou, obrigado a todos pela presença. A gente vai começar um pouco pelas tendências aqui, realmente, do comércio conversacional. Tá? Então, a gente tem aqui, realmente, o que a gente consegue ver é que, cada vez mais, o comércio conversacional, as mensagens, eles têm um grande impacto nas decisões de compra. A gente tem aqui dois números bastante significativos na tela. O primeiro é que 85% das pessoas realmente preferem enviar uma mensagem ao invés de telefonar para uma loja, e que 70% das conversas com as empresas têm impacto direto nas receitas. Então, é muito importante a gente entender o porquê disso, e um ponto fundamental é entender que muitas das mensagens enviadas estão relacionadas com reservas, disponibilidade de produtos, serviços, informações sobre o horário de funcionamento. Então, basicamente, o ponto é que as pessoas estão cada vez mais interagindo com intenção de compra com as mensagens. Vamos ver isso daqui um pouquinho mais para frente, mas o importante é também que, se somos capazes de responder rapidamente, temos uma possibilidade muito mais alta também de converter esse pedido numa venda. Tá? Alguns dos principais pontos que a gente também vai definir aqui são as diferenças entre as chamadas e as mensagens. A chamada é o método tradicional, obviamente, né, como todos já sabemos, e as mensagens aqui, que é o core do comércio conversacional. A gente vai definir, a gente vai fazer essa comparação, né, nesses 6 principais pontos. Tempo de resposta, eficiência, personalização, histórico, automatização e preferências geracionais. Começando pelo primeiro, tempo de resposta. Então, aqui, uma ligação telefônica, obviamente, o que nós precisamos é estar
atender no momento que é feita a ligação telefônica. Temos 30 segundos, o período de uma ligação para atender, e se eu não atendo essa ligação telefônica no tempo estabelecido, a possibilidade de eu converter esse cliente, ela realmente é quase nula. Esse cliente muito dificilmente vai voltar a ligar um pouco mais tarde para pedir algum tipo de informação. Então, preciso de ter essa disponibilidade imediata, que realmente é muito difícil, especialmente em horários de pico das grandes lojas. Por outro lado, na parte das mensagens, eu tenho uma maior flexibilidade. Quando você manda uma mensagem através de WhatsApp, por exemplo, você, obviamente, quanto mais rápido, melhor, mas você também entende que tem um tempo e você pode seguir a conversa passados alguns minutos, passado algum tempo também para essa conversa. Então, nesse caso, a mensagem facilita muito também operacionalmente. Passando para o segundo ponto, aqui é a questão da eficiência. Ligação telefônica, mais uma vez, eu só consigo fazer mais isso. Ainda mais, eu sou uma pessoa que não sou multitasking para nada, então, se eu estou fazendo uma ligação telefônica, eu não consigo também estar fazendo outras tarefas. Então, não consigo, primeiro, estar atendendo outra pessoa, especialmente em lojas também, como a gente pode estar vendo, ou estar fazendo outras gestões. Por outro lado, nas mensagens a gente consegue estar fazendo isso, até mesmo eu conseguiria. Então, a média que nós temos é de uma pessoa estar conseguindo gerir 5 a 6 conversas ao mesmo tempo. Então, a gente consegue realmente ter uma maior eficiência operativa também, especialmente dentro desse ponto. Inclusive, se a gente conseguisse estar fazendo respostas automáticas, especialmente, ajudaria bastante. Na parte da personalização, então, as chamadas, obviamente, ajudam a ter um fator, esse toque 1 a 1, mais eficiente. Então, eu tenho aqui uma interação entre duas pessoas, consigo ajustar o tom de voz. E nas mensagens a gente tem uma pequena perda dentro desse ponto, mas a gente tem possibilidade de emojis, etc., um pouco de personalização da mensagem, ganhar um pouco mais nisso, e também a gente colocar imagens, colocar links também ajuda muito na conversão. Então, por exemplo, eu estou conseguindo, eu queria saber de tal produto, coloco uma foto do produto e um link para compra do e-commerce, por exemplo. São pontos que também ajudam nessa personalização da experiência. Já com relação ao histórico, a ligação telefônica poderia ser gravada, mas ela dependeria de eu também estar colocando minhas notas dentro desse ponto, então é muito mais difícil deixar um registro automático, enquanto as mensagens já estão colocadas diretamente, podem ser colocadas no CRM, por exemplo. E automatização. A ligação telefônica, obviamente, a gente tem alguma automatização dentro da ligação telefônica, mas ela ainda realmente não tem um papel, a experiência de usuário ainda não é realmente excelente. Por outro lado, as mensagens, a gente está conseguindo cada vez mais ter uma excelente experiência de usuário com uma automatização de 70% a 80% de todas as mensagens. E também, obviamente, temos as preferências geracionais. A ligação telefônica muitas vezes pode ser vista até mesmo como invasiva, então eu estou fazendo outras atividades, recebo uma ligação telefônica, isso pode ser visto como invasivo, e por outro lado, as mensagens são muito mais acessíveis e flexíveis aqui também dentro desse ponto. Okay? Também, dando seguimento aqui a esse ponto, basicamente a gente está vendo uma revolução das mensagens. Basicamente, nos últimos 25 anos, a gente está passando por 3 fases, basicamente. Então, a primeira, mensagens entre particulares, SMS, MSN, CQ, etc. Então, a primeira comunicação de maneira rápida e direta. Depois temos a parte da mensageria profissional. Então, ferramentas como Slack, Zoom, Teams, Google Meets, etc., para facilitar a colaboração. E, por último, agora, que é exatamente o que a gente está debatendo aqui, é o comércio conversacional. Então, as mensagens que não são apenas para comunicação entre pessoas, entre amigos, né? Nesse caso, nem entre profissionais dentro de uma organização. A gente está colocando aplicações como WhatsApp, Messenger, Instagram, então possibilitando esse contato direto entre os consumidores e as marcas para revolucionar essa experiência de compra. E no próximo slide que a gente tem aqui são alguns números que explicam realmente essa tendência e o que faz com que o canal de WhatsApp, das mensagens, que seja mais utilizado, e qual que é a tendência entre consumidores e empresas.
Temos diversos números aqui, então, obviamente, em Portugal, o canal mais utilizado, então 90% das pessoas, dos usuários da internet, usam o WhatsApp. A gente tem aqui também um ponto que é bastante fundamental. 68% dos utilizadores consideram o WhatsApp a forma mais fácil de contatar um estabelecimento. E, inclusive, 70% dessas conversas, como a gente já tinha visto anteriormente também, tem impacto direto nas receitas de compras. Então, são intenções de compra. Eu quero conversar com esse estabelecimento porque eu tenho algum tipo de intenção de compra dentro desse processo, né? Então, muitos deles, esses dados aqui basicamente mostram que estar presente no WhatsApp ele já não é exatamente uma opção, na verdade. Os vossos clientes estão no WhatsApp e você precisa, é uma necessidade que você esteja realmente presente e de uma maneira bastante eficiente dentro desse canal. Certo? Então aqui só para trazer um pouquinho mais como que funcionaria um perfil dentro do WhatsApp e já o Alfredo também comenta um pouco mais sobre alguns desafios que a gente vai ter na gestão. Né? Então aqui é como funciona o perfil do estabelecimento dentro do WhatsApp. Então aqui basicamente o que nós temos é uma vitrine virtual basicamente do seu negócio que ele está colocado aqui. Inclusive, a gente aqui também acabou de lançar uma pesquisa, uma sondagem aqui, que vocês podem estar vendo, sobre o slide anterior. Desculpa, eu acabei não mencionando, que é sobre a possibilidade de vocês, se vocês já estão usando o canal de WhatsApp para entrar em contato com os clientes no dia de hoje. Então, se vocês puderem colocar sim ou não, isso também já ajuda a gente a ver um pouco também o benchmark que a gente está tendo hoje, no dia de hoje. O perfil do WhatsApp, então, como funciona? Basicamente, na verdade, eu estou vendo aqui algumas respostas através do chat da Tereza, do Frederico, do João também, mas temos na parte sondagens embaixo, temos um sim ou não, e ali conseguimos ali ter as respostas também. Obviamente, a gente aqui no chat ajuda também. O perfil do estabelecimento no WhatsApp, então, como que funciona? Realmente esse ponto. Então, temos a foto de capa, a descrição, categoria, um link para o website, fotos de perfil, e aqui recomendamos para ter o logotipo claro e facilmente identificável, obviamente, e também aqui outros pontos fundamentais como a morada, que obviamente para estabelecimentos que tenham representatividade física é fundamental, e também os horários de abertura que também ajudam a gente a ter realmente essa conversão também em loja. Tá? Agora a gente tem, obviamente, como é o canal, como a gente comentou, o canal mais utilizado entre todos, temos um volume gigante de operações dentro do WhatsApp, a gente tem desafios enormes que acontecem a partir disso. Então, o Alfredo vai comentar um pouco mais sobre esses desafios e como a gente consegue também fazer a melhorar essa experiência de usuário dentro desse processo. Força, Alfredo. Exato, então agora é exatamente isso, gente. Vocês podem estar perguntando, ok, bonito, mas como é que eu faço para informar toda a minha base de clientes que a gente está disponível no WhatsApp e como que eles podem nos encontrar por lá? Então, os canais de entrada para o WhatsApp, eles podem ser vários. Aqui, como a gente pode ver no slide, existem canais orgânicos e existem canais pagos. Então, nos canais orgânicos, a gente pode incluir a informação, por exemplo, na página web do website, adicionar o logótipo nas páginas através do chat online. E se vocês visitarem o nosso site da Partu, vocês podem ver que a gente tem essa funcionalidade de chat, que é muito simples de configurar. E também vocês podem estar incluindo, então, o link para o vosso chat nas redes sociais, como no Instagram. Outra possibilidade é colocar a sinalização na loja e indicar que os clientes podem entrar em contato através do WhatsApp por um código QR. E além disso, essa é uma novidade que a gente vai explorar mais à frente. Estou antecipando um pouco o conteúdo dos próximos slides, mas há pouco mais de um mês passou a ser possível adicionar o link do WhatsApp diretamente na ficha do Google. Já compartilhei essa informação com alguns de vocês, mas para quem não sabe, chegou o botão do WhatsApp nas fichas do Google My Business.
E se vocês pesquisarem hoje por Partout Paris, vocês vão ver que na nossa ficha, aqui no escritório da nossa sede em Paris, vocês vão ver que já tem o nosso botão do WhatsApp e vocês podem entrar diretamente em contato conosco através da ficha do Google. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora é que então, aqui, o que é novo, a estrutura do botão WhatsApp, onde é que ele fica na ficha. A gente vê aqui dos nossos clientes, que é o Cash Converters, eles fizeram a integração do botão do WhatsApp em todas as suas fichas. E hoje, os clientes que querem entrar em contato com a marca, eles podem fazer diretamente pelo Google. Então, eles conheceram um volume gigantesco de novas mensagens e de novas de expressão de intenções de compra através da inclusão desse botão nas suas fichas. E aqui vocês podem estar pensando, Alfredo, isso parece ótimo, mas eu preciso criar um número de WhatsApp para cada ponto de venda? E a resposta para isso é não, porque o WhatsApp está evoluindo muito no sentido de facilitar a comunicação conversacional entre os clientes e as marcas. E agora já é possível ter um único número de telefone associado a vários pontos de venda. Então, a gente vê aqui o exemplo da Bike Hub, que é uma rede de lojas especializadas em bicicletas. E quando o utilizador inicia uma conversa e manifesta o interesse em comprar uma bicicleta, a automatização por detrás, o chatbot, ele pergunta diretamente ao cliente onde ele se encontra. E se o cliente responder, moro na região de Paris, por exemplo, a conversa vai ser redirecionada automaticamente para a loja mais próxima, ou o cliente pode escolher aqui, através desse pop-up, de acordo com a resposta da localidade que ele der. Mas, até aqui, então, tudo parece muito interessante. É um novo canal, o WhatsApp, então, que viabiliza essa comunicação, essa aproximação aos vossos clientes. Mas tem um detalhe importante, muito importante, diga de passagem, que é o fato de ser preciso alguém para responder essas mensagens. Então, nós ganhamos em visibilidade, nós disponibilizamos mais um canal de comunicação para os nossos clientes, mas o volume de mensagens, como vocês podem imaginar, da noite para o dia, ele aumenta exponencialmente, e é preciso que alguém por detrás responda essas mensagens. E esse é um ponto ao qual nós pensamos desde o lançamento do nosso produto Messages, que é o produto para gestão das mensagens. O que nós percebemos, apesar de acreditar muito nessa solução e do potencial que ela tem, é que existe um problema, e que é justamente o tempo de resposta dos nossos clientes. Nós observamos que, em média, os clientes que utilizavam essa solução, eles demoravam 9 horas para responder. E isso é um tempo muito longo. Então, por exemplo, imaginem que vocês estão almoçando e vocês querem reservar uma mesa para o jantar, mas só recebem resposta 9 horas depois. Então, muito provavelmente, vocês já terão jantado, já terão até a dormir e a preparar o café da manhã para o dia seguinte, o pequeno almoço. E o mesmo acontece se, por exemplo, depois do trabalho, vocês quiserem comprar uma peça de roupa ou visitar uma concessão de automóveis. Vocês enviam uma mensagem às 17 horas para visitar essa concessão, essa loja de roupas, e às 18h30 percebem que não receberam nenhuma resposta. Isso torna o serviço praticamente inútil. E foi por isso que aqui na Partout a gente teve uma reunião com os nossos desenvolvedores e a gente decidiu que a gente não ia se limitar a desenvolver apenas uma solução que centraliza todos os serviços de mensagem. Essa é a primeira etapa, certo? Já foi concluída. Mas a gente queria também pensar em formas de automatizar esse processo e de liberar essa carga de trabalho e esse custo que representa o tratamento de mensagens para os nossos clientes. E foi por isso que a gente criou um sistema de mensagens que integra, que não só apenas integra as principais plataformas como o WhatsApp, como o Facebook Messenger, o Instagram, mas a gente desenvolveu o Partout Chat, que é um botão que pode ser facilmente adicionado ao site da marca para facilitar o acesso a esses canais. E, mais importante, o
que nós fizemos depois de ter integrado depois de ter desenvolvido essa solução que centraliza as mensagens, foi que nós lançamos o nosso Jim, que é um nosso agente de inteligência artificial, e ele ajuda os nossos clientes a responder automaticamente as mensagens. E agora vamos analisar de forma mais prática essa nossa mais recente atualização, que é a funcionalidade de lead collection através do nosso agente de inteligência artificial, Jim. E é uma funcionalidade que permite automatizar a coleta de leads e de informações sobre os vossos clientes e seus interesses diretamente através da inteligência artificial e diretamente através da interface do WhatsApp, do Messenger. Eu passo agora o palco para o Fábio, que vai realizar uma demonstração dessa funcionalidade diretamente na plataforma. Pois, Fábio. Boa, Fredo. Obrigado, obrigado. Aqui, na verdade, a gente vai fazer exatamente, acho que é inédito em todos os webinars que a gente já lançou, que é exatamente entrar dentro da plataforma da Partu e mostrar para vocês como que a gente consegue estar fazendo alguns flows. Acho que a gente nunca tinha feito isso anteriormente, então é uma possibilidade inédita aqui. Eu vou roubar a tela aqui, então, por um segundo. E aqui. Agora vocês conseguem me ouvir de novo? Acho que tinham deixado de ouvir, certo? Certo. Tá ouvindo de novo? Alfredo, confirma? Sim. Boa. Não, Fui desconectado aqui do meu telefone, ficou em mute sem querer, mas já estou de volta. Então a gente vai fazer exatamente pela primeira vez, a gente vai fazer essa demonstração live, então de como que funciona realmente um flow dentro da plataforma da Partu. Tá? Então, aqui realmente o que nós temos é, dentro da nossa própria plataforma, temos a parte de configuração, ok? Aqui a gente tem, enfim, diversos aspectos, eu até consigo estar fazendo um pouquinho mais para vocês. Temos o início da nossa plataforma, muitos de vocês já devem conhecer, gestão de estabelecimentos, publicações, etc. E aqui dentro das definições eu tenho as mensagens e a parte de automatizações. Então, como que eu consigo estar trabalhando essas automatizações? Vocês podem estar vendo que a gente tem alguns diferentes aqui, eu vou pegar o nosso de Portugal. Tá? Se a gente for ver, então exatamente dentro desse aspecto da plataforma, eu tenho aqui o fluxo de pré-visualização do lado direito. Então, olá, bem-vindo à Partu Seguros, em que posso te ajudar? Lembre-se que é um teste. Então, olá, como posso ajudar você hoje? O que eu preciso? De ajuda. Preciso de ajuda. No momento que eu coloco essa necessidade de ajuda, eu começo o fluxo. Claro, estou aqui para ajudar. Poderia me dar mais detalhes sobre o que você precisa? O que eu preciso vamos então colocar aqui, que tipos de seguros oferecem? Faço essa pergunta e o Jim ele vai colocar, então, oferecemos seguros de habitação, automóvel, saúde, pensões, todos adaptados a diferentes perfis. Posso ajudar com mais alguma coisa? Então, vamos lá. Então, eu gostaria de mais detalhes sobre o seguro de habitação, certo? Habitação. Colocamos aqui e ele vai trazer alguns detalhes adicionais. Então, vamos lá. Vamos ver esses detalhes aqui que o Jim me deu. Essa é uma demo, obviamente, então temos aqui o aspecto com certeza, oferecemos 3 opções, essencial, conforto, premium, blá blá blá, então tá me dando um pouquinho mais de descrição aqui sobre realmente o tipo de serviço que eu estava pedindo.
E aqui, então, o que ele faz? Um call to action. Então, posso ajudar com mais alguma informação ou você gostaria de uma simulação detalhada? Então, coloco aqui, sim, gostaria uma simulação. A partir do momento que eu coloco essa gostaria de uma simulação, eu tenho aqui, então, o que o Alfredo acabou de comentar, que é o Lead Collection. Então, eu tenho as informações que ele está me pedindo. Nome, e-mail, número de telefone, alguma descrição de necessidades e o opt-in. Certo? Então, vamos lá. Fábio. No e-mail, fabio.salvador@partu.es. O número de telefone eu não vou colocar aqui, tá? Poderia escrever necessidades específicas, então posso colocar aqui, gostaria de saber os preços do seguro de habitação. E por último, sim, concordo. Perfeito. Então, coloquei todos esses principais dados, ele pediu 5 informações para mim, eu só dei 4, ele está pedindo, peraí, faltou o número de telefone, você pode passar para mim? Então, eu passo aqui para ele o meu número de telefone. Então, a partir do momento que eu passo aqui, ele fala, ok, toda a informação já foi completada, então, a partir de agora, eu consigo entrar em contato com você. Então, o que acontece? A gente vai pegar todas essas informações e coloca dentro da nossa base de dados para coleta. E aí já vai um pouquinho mais de como funciona o vosso Lead Distribution System dentro desse aspecto. Ok? Então, tivemos aqui todo o fluxo, então, que poderia ser feito. É uma simulação, obviamente, dentro da parte de todo o fluxo que poderia ser feito. Ok? Então, vamos ver agora como que foi a configuração do DIM para que eu realmente tivesse esse fluxo dentro da experiência de usuário. Primeiramente, eu tenho a possibilidade aqui de selecionar o estabelecimento, certo? Então, selecionou um estabelecimento para isso. Então, poderia ter um fluxo específico para um grupo de estabelecimentos, outro fluxo específico para outro grupo. Então, temos um caso, por exemplo, que é bastante conhecido, de uma rede de restaurantes, que eles têm 2 tipos de restaurantes diferentes. Então, um tipo de restaurantes, eles têm um DIM específico, para outro tipo, eles têm outro tipo de DIM. Ok? Temos aqui, então, o conhecimento. De onde que eu tiro o conhecimento? Então, muitos de vocês, quando já contratarem o DIM, as informações de horários, contatos, inscrições, links, já vão estar, a gente já vai ter esse tipo de informação vindo já diretamente dos outros produtos que foram contratados pela Partu. Então, horário de abertura, etc., a gente já consegue pegar essa informação, porque já temos essa informação dentro da nossa plataforma. Mas aqui também a gente tem Q&As, né, que conseguem ser trabalhados. Então, só a gente ver aqui, a gente pode adicionar de maneira manual ou então fazer um import. Então, mas a pergunta que eu tinha feito é, que tipo de seguros vocês oferecem? Então, aqui eu tenho a resposta já. Então, é uma FAQ que foi colocada previamente, que a gente consegue estar selecionando. Ou então, bom, a gente pode estar vendo como funciona o processo de adesão, como tratar o consultor, como participar de sinistro, etc. Então, tem várias tipologias de perguntas que podem ser colocadas aqui também dentro dessa simulação do DIM. É muito importante também a gente pensar que muitas dessas perguntas você já tem acesso a essas perguntas. Então, é simplesmente importar elas dentro da plataforma. Ok? O tipo de comunicação, de uma maneira que é muito importante também. Então, temos 3 tipos de comunicação. Então, amigável, casual, profissional. Então, aqui basicamente a gente está adaptando o DIM ao vosso estilo de comunicação dentro desse ponto, e uma mensagem de boas-vindas que pode ser personalizado também. Ok? Além disso, a gente tem as diretrizes, e aqui é muito importante, a gente está trabalhando com bastante carinho essas diretrizes, e a gente, obviamente, temos uma equipe que também dá esse apoio com vocês, com as best practices, de como construir essas diretrizes personalizadas para o DIM. Então, mensagem de transferência aqui seria, no caso de fazer a transmissão do bot para um agente humano,
Tá? Então, essa mensagem, obviamente, também pode ser personalizada. E as diretrizes personalizadas aqui é onde a gente já vai trabalhar um pouco mais qual que é o objetivo do próprio DIM. Então, a gente fala aqui, você é o bot da Partu Seguros, a sua missão é tal, tal, tal. Então, aqui a gente vai alimentar o prompt desse bot para ele perceber qual que é a função dele e onde que ele tem que direcionar os clientes. Então, aqui, ó, se o utilizador for um potencial cliente, responde e orienta progressivamente para solicitar um orçamento, que foi exatamente o que ele identificou. E ele me levou para a parte do orçamento, né? Então ele estava fazendo esse push para o orçamento. Então, exato, existe aqui todo um tipo. Então, se a questão for sobre ofertas, responde de maneira clara e objetiva. Então, enfim, ele está sempre colocando aqui. E se o potencial cliente demonstrar interesse, pergunta se gostaria de marcar uma reunião com o consultor para discutir o pedido em detalhe, que é exatamente um dos pontos que ele tratou também. Ele estava direcionando para fazer um orçamento e para fazer essa reunião com o consultor para discutir o pedido em detalhe. Então, esse ponto, esse aspecto é fundamental para a gente também estar trabalhando como que vai ser a alimentação do DIM e como que ele vai direcionar essa experiência de compra dos clientes. E por último, a gente tem aqui também, nesse caso, a parte de recolha de leads, que era exatamente o último ponto que o Alfredo estava colocando. Então, essa recolha de leads o que é importante para mim quando eu tenho esse lead. O que é um lead? Para mim, que informação eu preciso para estar convertendo ele e estar redirecionando internamente. Então, aqui no caso, a gente tem o nome, o e-mail, o número de telefone, a descrição e o opt-in. E que nem vocês viram, se está faltando um deles, ele não é um lead. E depois eu tenho aqui a mensagem de agradecimento e algumas tips também de como impulsionar o número de leads. E também poderia ser enviado para o endereço de e-mail internamente, tá? Enfim, aqui é uma configuração adicional que a gente pode fazer. Então, a gente tem exatamente todo um trabalho dentro do DIM, de configuração do DIM, de configuração dessa experiência de usuário, de como a gente consegue estar fazendo isso. Temos algumas perguntas aqui, então as perguntas a gente fica para o final. Rita, já eu respondo a sua pergunta, combinado? Mas se vocês tiverem perguntas, vão deixando aqui que a gente tem uma sessão de Q&A no final e vocês podem ficar à vontade para fazer todas as perguntas. Rita, só vai ser a primeira a ser respondida. Mas gostaria de voltar aqui no Flow, Alfredo, agora que vai comentar um pouquinho mais sobre alguns cases que a gente tem, de como também qual que é a evolução que a gente está tendo dentro da Partu para essa evolução. E então deixo em mãos do Alfredo aqui para fazer esse próximo ponto e depois a gente passa para uma sessão de Q&A e responder entre várias perguntas da Rita também. Sim, Fábio, obrigado. Gente, a gente achou interessante e relevante, sobretudo, compartilhar com vocês um caso de sucesso, que é um caso de sucesso de um cliente nosso, a Cash Converters, para quem não conhece, que é Cash Converters é uma franquia internacional, tá? Elas são especializadas na compra e venda de produtos de segunda mão. E o grande desafio da Cash Converters era aumentar as vendas e o volume de compras e reduzir também a carga de trabalho da equipe. E com isso em mente, eles contrataram o nosso produto de Messages. E para alcançar esses objetivos, eles ativaram o chat da Partu. E no site, então, eles integraram o atendimento automatizado via WhatsApp e via Messenger, através do widget que a gente disponibiliza para eles integrarem ao site deles. E por trás, né, behind the scenes, por trás da cena, eles ativaram o DIM para automatizar as respostas. E eu acho que aqui, eu vou passar rapidamente para o próximo slide, os resultados eles falam por si mesmos. A gente vê que eles receberam 5.000 conversas em 2024, desde que foram ativadas essas ferramentas. Então, desde da metade do ano, 5.000 conversas, 90% das quais foram automatizadas, então reduzindo carga de trabalho do customer support deles. 98% dessas conversas impactaram diretamente as vendas. Quer dizer que em 98% das conversas identificadas e analisadas,
os clientes expressaram intenções de compra. E quase 98% das respostas foram enviadas em menos de 5 minutos, em comparação com as respostas manuais, onde a média que nós tínhamos observado era de 9 horas. Então, isso tudo mostra o poder dessa automatização e como que essa nossa ferramenta da Partua Messages, ela pode transformar a comunicação de um negócio, melhorando não apenas a experiência do cliente, certo? Mas também aumentando as vendas, por outro lado. E aqui, para terminar, muito rapidamente, um reminder sobre qual que é a nossa visão aqui na Partua. Então, nós, ao início, nós começamos sobre duas vertentes, que são as vertentes da centralização da informação e a disseminação em multiplataformas. Depois, nós nos concentramos na vertente da reputação, então, na gestão das avaliações, do feedback management. E agora nós estamos lançando essa nova vertente, mais uma nova vertente, que é a possibilidade de automatizar as conversas para ajudar os nossos clientes a tratarem o volume elevado de mensagens através desses novos canais de comunicação que permitem que os clientes expressem novas intenções de compra e que as empresas se aproximem dos seus clientes. E nossa aula é tudo, gente. Agora vamos passar o palco a vocês para as perguntas. Podem escrever-nos na seção de perguntas abaixo. Nós teremos o prazer de respondê-las. Muito obrigado. Boa, vou começar então pela pergunta da Rita, enquanto outras perguntas vão aparecendo. A Rita pergunta se o português de Portugal é fidedigno. Então, a Rita, é um trabalho que, sim, então, se a gente for pensar o motor de inteligência artificial por trás do nosso bot é o ChatGPT. Então, ou seja, o que a gente trabalha é realmente colocar esse prompt, colocar como chama, diretrizes personalizadas, exatamente o campo, que é onde a gente vai especificar cada vez mais, olha, eu preciso que seja em português de Portugal. E dentro dos testes, se for identificado que ele não está respondendo corretamente, a gente precisa uma vez mais colocar, reforçar, quanto mais vezes a gente reforçar que em português de Portugal, mais vezes ele também consegue estar reforçando esse ponto. Então, o português do Jim, ele é powered by ChatGPT, ok? O chatbot permite vários users. Não sei se eu percebi muito bem a pergunta, Rita. O bot, então, o que ele permite? A pergunta é se eu posso ter vários users para configurar ele. A pergunta é se eu posso redirecionar ele para diferentes users. Eu vi que a Rita está a escrever. Digamos que temos várias pessoas a receber as leads. Pode cada uma ter uma conta? Sim. Exato. Então, nesse caso, sim, poderia ser feito. Então, temos, dentro da própria plataforma da Partu, existe um apartado que chama usuários. Então, dentro desses usuários, a Rita, né, e os usuários e o administrador da plataforma, ele pode configurar qual que é a função de cada um desses usuários. Então, poderia ser feito um redirecionamento dessa mensagem, então, para o usuário, para um pool de usuários. Ou então, para alguns usuários específicos, como o Alfredo comentou também anteriormente, que era na parte do local routing. Então, poderia também ser selecionado um estabelecimento específico para que seja conversado com essa pessoa. Se tivermos conta na Partu, conseguimos usar o Jim? Sim. O Jim é um módulo da Partu, então, dependendo dos módulos contratados dentro da Partu, poderia ser feito exatamente a ativação do Jim. Okay? Eu vejo que o Sérgio também fez a pergunta. Rita, não sei se eu respondi a sua pergunta. Se precisar de um pouco mais de explicação, fica à vontade, coloque mais perguntas aqui e eu vou respondendo e aprofundando no sentido que a Rita desejar.
Eu tenho a pergunta aqui do Sérgio, no caso do bot para um website, qual o tempo de implementação e qual o modelo de pricing / custo estimado por ano? Certo. Sérgio, aqui, no caso, é importante a gente comentar que nós trabalhamos em... existe o PartoChat, o módulo do PartoChat, e ele redireciona para WhatsApp, para Messenger, para Google, para Instagram, desculpa. Então, aqui, ou seja, a gente vai fazer esse redirecionamento da conversa para o canal correspondente. E vai realmente depender. A gente tem o nosso modelo de pricing, ele vai por volume de mensagens. Então, existe, para um pack de mensagens, existe um preço específico, para outros packs existem outros preços, dependendo do volume de mensagens que são são trocados com a audiência. Tá? Então, se precisar saber exatamente qual seria o valor adaptado para o caso do Sérgio, então sugiro a gente estar também colocando uma rápida sessão, a gente já entende um pouquinho melhor qual que é a casuística do Sérgio, para a gente estar fazendo o modelo de pricing adaptado. Okay? Rita, vamos lá, recebo leads de toda a minha empresa. Se eu quiser passá-las para os comerciais, fica na mesma dentro da plataforma as respostas? Ou assim que eu lhes passasse, eu perco o rastro do tratamento da lead? Se a continuação da mensagem. Então, aqui, Rita, o fluxo que a gente conseguiria estar fazendo seria o seguinte. Se esse lead ele vai ser tratado dentro do mesmo canal que ele está entrando, ou seja, eu recebo o lead por WhatsApp e vai ser feito o tratamento, eu vou fazer esse local routing, que nem o Alfredo tinha colocado, por estabelecimento correspondente que vai fazer esse tratamento, dentro do próprio WhatsApp, você vai ter o tratamento, o segmento, o rastreamento desse tratamento. Por outro lado, se a partir do momento que você receber esse lead, por exemplo, ele for redirecionado para outro canal, seja e-mail, seja ligação telefônica, aí a gente perde o rastro dentro da plataforma da Partu. E aí seria diretamente com a equipe de contact center ou a equipe de lojas, etc., que teria que estar sendo feito o segmento desse tratamento. Ok? Então, antes de responder ao Frederico e à Joana, eu vejo que a Rita está... E se fosse outra conta de WhatsApp, a própria do comercial. Então, nesse caso também não seria possível, porque se fosse outra conta, porque a gente estaria saindo do sistema que é powered by Partu. Então, seria, por outro lado, obviamente, seria possível fazer o rastreio a partir dessa conversa externa, mas dentro da própria plataforma da Partu, aqui já seria, não teríamos, porque a gente não tem não temos o segmento internamente. O que a gente recomenda nesse caso é que o local, né, ou a pessoa que faça esse tratamento, ele tenha acesso à plataforma da Partu e poderia ser feito o tratamento dentro da própria conta da Partu. Então essa seria a recomendação que a gente consegue estar fazendo. E no caso também eu entendo que, não, porque eu tenho um número diferente para cada loja e eu quero ter que cada loja tem um número diferente. Mas nesse caso, o próprio modelo de negócio do WhatsApp, ele é um fator limitante aqui pelo próprio WhatsApp. Tá? Então, o próprio WhatsApp ele não permite mais que 20 números por conta. Então, exatamente para você ter uma centralização dessas mensagens e não, entre aspas, misturar, né, o que é o business e o que é o WhatsApp entre pessoas. Tá? Basicamente isso. Rita, se você tiver mais perguntas também, fica à vontade para fazer mais perguntas e se quiser também a gente pode agendar uma sessão específica para perceber o vosso caso. Frederico, e não há burlas relacionadas com phishing? O WhatsApp é cada vez mais usado em esquemas, estamos a focar nos canais internos que externos. Sim, no vosso caso, Frederico, é caso de bancas, então, só para deixar bastante claro, existe essa possibilidade, existe esse risco, né, vamos dizer assim. E o objetivo do canal de ter essa centralização de um canal oficial de WhatsApp para interação entre cliente
e banco é exatamente para evitar ou diminuir o risco de phishing. Então, existe um canal oficial de comunicação entre a marca e os clientes e a ideia é que realmente você consiga ter um entorno seguro para estar fazendo essas transações, para estar fazendo essas consultas. Inclusive também, Frederico, eu percebo que muitas vezes a questão de links, né, que poderia ser um problema para vocês, de links externos. Então, o que poderia ser feito é uma guideline de não mandar links externos, por exemplo, ou fazer consultas consultas dentro desse entorno e levar ele depois para algum canal diferente, ou, bom, enfim, está fazendo o redirecionamento desse lead. Então, no caso de vocês, acho que o lead collection poderia ser poderia ser um bom método de conseguir atrair essa lead e depois de fazer esse lead collection, fazer o tratamento, seja dentro da vossa própria app, ou seja dentro de outro canal. Temos aqui, Joana, antes disso, deixa eu continuar aqui com a Rita, que ela está colocando outra pergunta aqui. E se fosse outra conta de WhatsApp, a própria do comercial? Não, acho que eu já respondi essa pergunta. Joana, vamos lá então. No meu caso, eu faço a gestão de 200 fichas. Imaginando que o número do WhatsApp é o mesmo, conseguiríamos depois automatizar para que a lead seja enviada para cada uma das lojas automaticamente, sem ter que eu manualmente, depois na plataforma, encaminhá-la para cada uma das lojas? Sim, poderia ser feito. Então aqui, primeiramente, existe o local routing, que nem o Alfredo tinha comentado. Então o local routing ele poderia ser um bom canal, né, de estar fazendo esse redirecionamento para a loja. Então você identifica que o cliente ele precisa falar com uma loja específica, né? Então boa, obrigado, Alfredo, boa. O cliente ele precisa falar com uma loja, então, já que você precisa falar com uma loja, eu já consigo direcionar você já diretamente para essa loja, instantaneamente eu já mando. Então, a pessoa em loja vai, se ela tiver, obviamente, acesso a Partu, e isso é o que a gente recomenda, vai receber uma notificação que a Joana está entrando em contato, então você já consegue estar fazendo o seguimento dessa conversa dentro do próprio WhatsApp. No caso, Joana, de que você queira algo um pouco mais relacionado ao lead collection, aqui simplesmente é questão de colocar dentro dos dados a serem recolhidos. Então, no nosso caso, né, no nosso exemplo, era nome, morada, e-mail, etc., alguns dados. Então, no vosso caso, Joana, o que poderia ser feito seria, não sei até que ponto vocês gostariam, mas código postal, por exemplo, ou cidade, enfim, alguma coisa que remeta à localidade do cliente e que aí seria feito esse tratamento. Tá? Então, existem essas duas possibilidades. Boa. Só para voltar e clarificar um ponto, desculpa, Fábio, só para clarificar um ponto do que a Rita perguntou. Voltando na questão da Rita, que recebe leads de toda a empresa, o que a gente pode estar fazendo também, através da nossa API, uma vez que através do DIM nós recuperamos esse lead, nós podemos, através dessa API, sincronizá-lo com o vosso CRM, por exemplo, e fazer uma entrada no CRM desse lead que foi coletado. Exatamente. Inclusive temos clientes que fazem isso e exatamente o próprio DIM ele alimenta o CRM também e possibilita isso. Então a gente já vai ter esse tratamento e depois dentro do uma vez ele vai ser tratado a nível local. Mais perguntas? Estou gostando dessa sessão de perguntas e respostas. Mais perguntas? Força. Temos aqui algumas pessoas a escrever, então, bom, damos alguns instantes para mais perguntas e, bom, em todo caso de que não haja mais perguntas, vocês também podem ficar à vontade para a gente fazer
sessões personalizadas também, obviamente, entrar em mais detalhes sobre o modelo específico de negócio de vocês, de procurar alternativas também, para que a gente pudesse também estar ajudando a estar fazendo um redirecionamento também da vossa estratégia de messaging, certo? Então, acho que aqui também foram deixados alguns links sobre white paper, sobre o próprio WhatsApp, também o white paper sobre como a evolução de produtos da Partu, que nós estamos fazendo. Então, damos aqui alguns segundos mais para perguntas e, em todo caso, também parece que não há mais perguntas. Boa. Certo, muito bem. São pessoas agradecendo, então ótimo. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Realmente foi uma ótima sessão, com bastantes perguntas. E será um prazer também, se vocês puderem ver o conteúdo da Partu, e também, obviamente, vocês vão receber uma gravação desse próprio webinar, e também, se vocês tiverem interesse, aqui estão os contatos meus, contatos do Alfredo também, e a gente poderia ter sessões personalizadas se fosse o caso. Tá bom? Muito obrigado a todos. Alfredo, alguma coisa para adicionar nesse momento? Muito obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas, interesse, e sigamos falando. Uma boa tarde. Até a próxima. Muito obrigado. Sim, vocês vão receber a gravação e também o PowerPoint, também vamos mandar para vocês. Okay? Muito obrigado a todos e